que você viveu, as lutas que você lutou, os obstáculos que você venceu, a superação que você passou. E se você também tem uma história para contar, me chama aqui no WhatsApp 11 9 9991 9197. Esse é o número do nosso WhatsApp. Só me chamar, Tatá, quero contar a minha história. Primeiro porque pra gente é uma honra ter a sua história aqui. E depois também porque tem um presente esperando você. Se você mandar a sua história, a gente coloca você para concorrer a um kit incrível. Esse kit vem com o Air Fry da Mondial e vem também com o robô aspirador de pó. Esse kit incrível para você que manda a sua história para o Quem Ama Não Esquece. Mandou a história, pronto. A gente já coloca você para concorrer. Boa sorte, hein? A história de hoje, gente, daqueles acontecimentos que a vida traz pra gente, que a gente jamais espera. E que, se a gente for parar pra pensar, a gente não vai saber como lidar. Eu acho que é por isso que a vida, muitas vezes, é uma caixinha de surpresa. Laodiceia, bem-vinda ao Quem Ama Não Esquece de hoje. Na Band FM, Quem Ama Não Esquece. O que você faria se toda a sua vida mudasse por conta de uma irresponsabilidade? Se tudo desmoronasse por conta de uma atitude impensada e pior, se o culpado de tudo isso sequer pagasse pelo que fez? Bom, é isso o que aconteceu comigo e é por isso que eu luto até hoje. Mas me deixa contar essa história desde o começo. Tudo começou quando um dia eu estava na casa dos meus pais e alguns conhecidos foram fazer uma visita. Uma dessas pessoas era o Heleno. E naquele dia a gente conversou bastante até começar a pintar um clima entre nós. Laodiceia, me diz uma coisa. Você é solteira, casada, apaixonada? Não, nadinha disso, nada. Eu sou completamente solteira. Você só pode estar brincando. Peraí, é sério? É sério. Uma mulher bonita dessa solteira? Você tá me enganando, não é possível. Se for isso mesmo... Então, você não quer namorar comigo? Quê? Namorar? Você tá doido? Eu nem te conheço. Mas é só conhecer. Que tal a gente sair mais tarde? Só nós dois. Apesar de meio apressadinho, eu tinha gostado do Heleno. E por isso eu aceitei e nós saímos naquele dia mesmo. Eu vou confessar que foi bem gostoso. O papo estava indo super bem, o clima foi esquentando, até que ele me beijou. Depois daquele beijo, eu nunca mais beijei outra pessoa. Eu e o Heleno começamos a ficar e depois virou um namoro. Ele morava um pouco longe, mas fazia questão de sempre vir me ver todo final de semana, sem falta. E tudo era tão bom entre nós. Mas depois de 5 meses juntos, Deus nos surpreendeu mudando toda a minha vida. Eu engravidei do meu primeiro filho, o Eric. Eu admito que eu fiquei completamente desesperada. O nosso namoro era muito recente e eu tinha um certo medo que o Heleno não quisesse assumir aquele filho. A gente ouve cada coisa, não é? Mas quando eu contei pra ele, morrendo de medo, ele ficou muito feliz mesmo, e disse que era óbvio que ele ia assumir o nosso bebê. Foi um alívio que eu nem sei explicar. Graças a Deus eu tinha ao meu lado um homem bom. Logo depois a gente foi morar com a minha mãe e assim nós começamos a construir a nossa vida juntos. Apesar das dificuldades, que não eram poucas, o Heleno sempre batalhou muito, mas muito mesmo, para cuidar da nossa família. Quando o Eric nasceu, ele se tornou um pai maravilhoso. E eu tive ainda mais certeza da escolha que eu tinha feito. Depois de 4 anos, eu engravidei de novo, dessa vez do Fabrício. E com a chegada de mais um filho, a gente viu que não daria mais para continuar vivendo na casa da minha mãe. Mas quando eu falei para ela que nós íamos embora, ela pediu muito para a gente ficar. Disse que dava para construir uma outra casa em cima da dela. Eu conversei com meu marido, ele topou e nós construímos. E é onde eu moro até hoje.
O Fabrício nasceu saudável e muito lindo. E nossas vidas estavam seguindo super bem. Os anos passaram e eu me senti uma mulher feliz e realizada ao lado do meu marido e dos meus filhos. Numa época, o Heleno conseguiu um segundo emprego para poder dar uma vida melhor para a gente, porque o meu marido era mesmo um homem 100% dedicado à família. Mas por trabalhar em 2 lugares, ele sempre estava muito ocupado. Eu morria de saudade toda vez que ele colocava o pé para fora de casa. Até que um dia convidaram a gente para uma festa. E eu estava com muita vontade de ir. Para falar a verdade, eu queria ir, mais para estar perto do Heleno do que pela festa propriamente dita. Eu acho que eu consigo ir sim, Laodiceia. Faz tanto tempo que a gente não sai junto, né? Olha, eu vou tentar encontrar alguém para me cobrir no trabalho. Jura? Você jura? Sim. Nossa, eu nem acredito. Ai, que alegria poder sair com meu maridinho. Mas você tem certeza que vai conseguir? Não, eu vou dar um jeito. Fica tranquila, porque vai dar certo. Eu vou dar um jeito. Ai, eu tava muito feliz, muito animada. No dia da festa, eu acordei cedo para me arrumar. Liguei pro Heleno, que estava no trabalho, para ter certeza de que ele ia mesmo conseguir sair. Mas eu liguei 1, 2 vezes e ele não me atendeu. Eu achei estranho, mas sei lá, ele poderia só estar ocupado finalizando as coisas dele. Toda vez que eu ligava, ele não podia atender por algum motivo. Logo ele me retornava, então eu esperei. Só que algumas horas se passaram e eu liguei de novo. Mas de novo, nada. Quando foi chegando a hora da gente sair para a festa, eu liguei outra vez e ele também não atendeu. E aí, eu achei que, de repente, ele não tinha conseguido arranjar ninguém para cobrir o trabalho. Eu fiquei bem chateada. Acabei saindo para ir para a festa sozinha mesmo. Mas eu sentia no meu coração que alguma coisa estava errada. Eu estava com um aperto no peito, uma sensação estranha. Mesmo que ele não tivesse conseguido ninguém para ajudar, ele não era de fazer esse tipo de coisa, de me deixar esperando. Não, esse não era o Heleno, isso não era normal. Quando eu já estava no metrô, a caminho da festa, o meu filho me ligou desesperado. Eu lembro até o horário, 12 horas em ponto. O Eric estava nervoso, me pedindo para voltar para casa o mais rápido possível, porque tinha ligado da delegacia e alguma coisa tinha acontecido com o Heleno. Eu não conseguia entender bem o que ele estava falando e eu pedi para ele me passar o telefone da delegacia, de onde tinham ligado, para eu poder ligar lá. Meu coração batia tão forte que eu acho que as pessoas em volta podiam até ouvir. As minhas mãos tremiam e eu suava tanto. Eu queria gritar, surtar, mas eu precisava me acalmar para primeiro entender o que é que estava acontecendo com meu marido. Então eu liguei para aquele número, muito nervosa, com medo do que iam me falar. Uma policial mulher me atendeu e eu tentei explicar que meu filho tinha me dado o recado, mas ele não sabia me dizer o que estava acontecendo. Aquela mulher, meu Deus, ela estava sem a menor paciência. Ela perguntou por que eu não estava lá na delegacia ainda, como se fosse muito óbvio. E eu respondi que eu queria saber o que estava acontecendo, porque eu não estava entendendo nada. E aí, sem a menor delicadeza e bem friamente, ela falou: Pelo amor de Deus, hein? Como é que você não conseguiu entender ainda que seu marido está morto? Foi assim, com essa grosseria toda. E de uma vez, sem nenhuma empatia, que eu recebi a notícia que o homem da minha vida, o meu amor, o meu marido, tinha morrido. Eu, dentro do metrô, não conseguia pensar ou fazer nada. Eu só sentia cada vez mais lágrimas escorrendo pelo meu rosto e a minha única vontade era gritar pelo meu Heleno. Depois de alguns minutos em estado de choque, eu liguei para a minha irmã, que me pediu para sair do vagão, mas eu simplesmente não conseguia. Eu não conseguia me mexer, eu estava paralisada, eu estava presa, eu não tinha forças. As pessoas em volta, percebendo a minha situação,
me ajudaram a sair, a sentar do lado de fora até a minha irmã chegar. Eu achei que aquele dia não podia piorar. Eu achei que não tinha mais lágrimas para eu chorar, mas quando a minha irmã chegou, ao invés de me levar para casa para encontrar com os meus filhos, eu percebi que ela estava me levando para o hospital. E foi aí que eu soube. Eu soube que o meu filho Eric tinha tentado fazer uma bobagem quando ele soube da morte do pai dele. De tanta tristeza, ele tinha... Ah, meu Deus, meu filho, ele tinha tentado. Eu fiquei tão desesperada. Eu pedi tanto para Deus salvar o meu filho. Ele já tinha me tirado o meu marido e não podia me levar mais nada. Eu não ia aguentar, eu não ia. Graças a Deus foi só um susto e o Eric se recuperou e pôde voltar para casa. O médico até insistiu para ele ficar um tempo em observação, mas eu queria o meu filho comigo naquele momento. Eu precisava ficar abraçada com ele, eu queria estar perto, queria chorar a morte do Heleno com ele. Naquele momento ele precisava de mim e eu precisava dele. Mais tarde a gente finalmente descobriu o que tinha acontecido. Ainda era de manhãzinha. Ele estava voltando para casa. Um carro desgovernado simplesmente atropelou meu marido. Pelas câmeras de segurança de um posto que ficava perto, deu para ver que o motorista estava fazendo racha na rua. Mas nada, absolutamente nada aconteceu com ele. Não teve perícia, o motorista não precisou fazer teste do bafômetro e antes mesmo de eu saber da notícia da morte do meu marido, o assassino dele já estava solto. O carro dele já estava liberado. Na versão dele, ele só perdeu o controle do carro ao passar por um buraco, mas eu fui ver. Eu fui lá, não tinha nenhum buraco, nenhum. Não existia nenhum buraco. A polícia nem investigou nada. O carro daquele menino ainda era um desses carros todos modificados para fazer corrida mesmo. Além de os documentos estarem todos irregulares. Tudo errado. Tudo para acobertar um assassino. Até os funcionários do posto. Eu tenho certeza que foram comprados porque disseram que não viram nada. E o acidente foi bem na frente deles, bem na frente. Como é que eles não viram? Mentira! Já se passou um ano da morte do Heleno e eu continuo aqui. Forte, lutando para que a justiça seja feita. Eu quero esse menino que tirou a vida de um pai de família, trabalhador, por uma irresponsabilidade. Eu quero que ele vá para a cadeia. Eu quero que ele pague pelo que ele fez, porque é o mínimo. Ele tirou o meu marido de mim, ele tirou o pai dos meus filhos. E ele não pode ficar impune. Depois que o Heleno partiu, eu não sou mais a mesma pessoa. A nossa vida não é mais a mesma. Ele faz tanta falta que não faz mais sentido. Mas por ele, pela memória dele, eu vou lutar enquanto eu tiver forças. Heleno, meu amor, eu tô morrendo de saudade de você. Há um ano tudo é doloroso demais. Até acordar me dói, porque eu sei que eu não vou te ver do meu lado mais. Mas olha, de onde você estiver, saiba que eu te amo para sempre. E que eu não vou desistir de fazer justiça por você. Outra vez, meu coração te procura. Outra vez, a solidão me tortura. E eu aqui, com essa saudade bandida. Falta